De perseguidor a pregador, o começo da transformação de Paulo. Série, a jornada de um chamado. Imagine um homem que respirava ódio contra os cristãos, que via a fé como uma ameaça e que usava seu conhecimento religioso para perseguir aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Agora imagine esse mesmo homem se tornando um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Ele era fariseu, estudado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo. Era um homem zeloso pela lei, defensor ferrenho das tradições judaicas, mas sua paixão era distorcida. Ele via os cristãos como uma ameaça à pureza da fé judaica. Isso não é ficção. Isso é transformação real. Isso é o início da jornada de Paulo, o apóstolo dos gentios. Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. A história de Paulo começa com outro nome. Saulo de Tarso. Deus usou esse tempo para calar o orgulho e abrir espaço para uma nova identidade. Atos 9. Encontramos Saulo implacável, determinado a eliminar os seguidores de Jesus. Mesmo que hoje as pessoas só vejam seus erros, Deus já vê sua missão. Mesmo que o mundo diga que você não serve, Deus diz: você é meu instrumento escolhido. Foi até Saulo, orou por ele, e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar menos, mas agora com uma nova visão da vida. Onde todos enxergavam um perseguidor, Deus via um pregador. Onde todos sentiam medo, Deus via um missionário poderoso. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quantas vezes fazemos coisas em nome de Deus, mas sem a direção dele? Ele havia encontrado a verdade, e agora vivia por ela, custasse o que custasse. Saulo pensava que agradava a Deus, mas vivia longe do coração dele. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a graça de Deus foi maior que os erros do passado. Talvez você se sinta cego, perdido, sem saber para onde ir. Talvez esteja em Damasco, esperando algo de Deus. E se foi assim com ele, também pode ser com você. E imediatamente começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Isso causou espanto, pois as pessoas diziam: nos próximos episódios, vamos ver como ele enfrentou prisões, naufrágios, traições, e mesmo assim permaneceu firme, espalhando o evangelho por onde passava. Os judeus queriam matá-lo, e os cristãos desconfiavam dele. Ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deus ainda transforma Saulos em Paulos, e talvez o próximo seja você. Ele enfrentou rejeição dos dois lados, mas isso não o impediu de avançar. E Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu interromper aquele caminho de destruição com um encontro sobrenatural. E isso mostra o poder da graça transformadora de Deus. Um encontro com Jesus muda não só sua rota, mas sua identidade, missão e mensagem. Quantas vezes nós também usamos o zelo em uma direção errada? O perseguidor dos cristãos, que agia com força e autoridade, agora está cego, vulnerável, dependente. A história de Paulo destrói esse pensamento. Às vezes Deus nos quebra para nos reconstruir. Ele nos para nos alinhar, ele nos cega para nos ensinar a ver. O encontro que mudou tudo enquanto Saulo ia a caminho de Damasco para prender cristãos. Algo inesperado aconteceu. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. A luz que o cercou foi tão poderosa que o cegou fisicamente, mas ao mesmo tempo abriu os olhos espirituais de Saulo. Ali começava o processo de quebrantamento. O homem que andava por suas próprias forças agora precisava ser guiado pelas mãos. Era Jesus falando diretamente com ele. Você percebe a ironia divina? A humilhação precede a elevação. Saulo foi levado a Damasco e permaneceu 3 dias, sem ver, comer ou beber. Enquanto isso, Deus falava com um discípulo chamado Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Deus já via o que ninguém via. Deus olha para você com olhos de propósito. É escama caiu literalmente Ananias, mesmo com medo, obedeceu. Ele foi batizado. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome de Jesus? Era el do odiado admirado e depois perseguida, mas a transformação de Paulo não foi aplaudida por todos. O chamado de Deus não vem com garantias de aceitação humana. Muitas vezes vem com a certeza de oposição.
mas Paulo estava decidido. O que isso diz para nós? Quantos de nós achamos que já erramos demais para sermos usados por Deus? Quantos pensam que Deus só chama quem já está pronto? Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os chamados. Paulo não merecia ser apóstolo, e ele mesmo reconheceu isso. Talvez você se veja como um Saulo hoje menos cheio de intenções, mas na direção errada. A boa notícia é: Deus ainda fala. Deus ainda transforma, Deus ainda chama. Não perca as próximas partes. Essa foi apenas a parte 1 da nossa série. A jornada de um chamado à história do apóstolo Paulo. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal. Chamado para sofrer. Quando o propósito envolve dor, a jornada de um chamado. Na primeira parte desta série, vimos como Saulo de Tarso teve sua vida radicalmente transformada após um encontro sobrenatural com Jesus. De perseguidor da fé, ele se tornou proclamador da verdade. Mas agora, na parte 2, vamos ver algo que muitos ignoram. O chamado de Paulo não foi para fama, conforto ou facilidade, mas para um caminho repleto de lutas e sofrimentos. Sim, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento não teve uma vida tranquila. E isso nos ensina que cumprir um chamado não é caminhar em flores, mas com fé, mesmo entre espinhos. O começo da missão, logo após sua conversão, Paulo começou a pregar com ousadia. Ele não esperou um diploma, um cargo ou uma plataforma. Os judeus, irritados com a pregação de Paulo, planejaram matá-lo. Aquele que era o grande nome do judaísmo, agora se escondia como fugitivo, tudo por causa da fé, tudo por causa do propósito de Deus. Ele teve que fugir escondido, sendo descido num cesto, por uma abertura na muralha. Ele apenas falou do que viu, ouviu e viveu. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. E isso incomodou muita gente. Ele estava testemunhando. Sofrer por fazer o certo é honra no reino de Deus. Ele não dizia isso como quem se fazia de vítima, mas como quem mostrava que nada pode parar quem tem convicção do propósito. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Mas algo já começou a mudar. Aquele que antes perseguia, agora era perseguido. Honra e portas abertas. Mas também envolvia glória. Mesmo assim, quando se recuperou, voltou à cidade. Quem faria isso? Só alguém que ama mais a missão do que a própria segurança, onde enfrentou desconfiança dos discípulos. Cada cicatriz era uma marca da fidelidade de Deus no meio da luta. Deus não poupou Paulo da dor. É na rejeição que aprendemos a depender só de Deus. É na prisão que a nossa fé é fortalecida. Foi assim com Paulo, e pode ser assim com você. Mas também nunca o deixou sozinho. Quem confiaria facilmente em alguém que até outro dia era inimigo declarado dos cristãos? Não a glória humana, mas a glória eterna. E cada momento difícil pode ser uma ferramenta de Deus para nos preparar para algo maior. O propósito é maior. E é isso que precisamos reaprender. Firmeza, convicção, coragem. Cada dor que ele enfrentou abriu caminho para que mais pessoas conhecessem Jesus, e isso nos mostra que mesmo as feridas mais profundas podem gerar frutos eternos. Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos e confirmou sua transformação. Que importante lição! Ele era movido pela convicção de que vale a pena sofrer por Cristo. Sempre haverá alguém usado por Deus para abrir portas quando estamos no centro da vontade dele. Ele seria um instrumento nas mãos de Deus para tocar o mundo inteiro menos, mas isso teria um preço. Fale com quem está perto, não espere um palco. Paulo começou com sinagogas locais, conversas individuais e viagens a pé. O mundo ouviria sobre ele, mas tudo começou com passos humildes e fiéis. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Quando Deus chamou Ananias para orar por Saulo, ele disse: Você consegue imaginar? Ser chamado por Deus não exclui o sofrimento. Muitas pessoas pensam que ser usado por Deus é sinônimo de sucesso. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sim, o chamado de Paulo envolvia dor. Paulo entendeu isso. Ele não fugiu do chamado. Ele não tentou negociar uma vida mais leve. Ele abraçou o propósito de Deus, mesmo sabendo que isso o levaria à prisão, às perseguições e até à morte. O propósito é maior que o sofrimento.
Paulo passou por coisas que muitos de nós não suportaríamos. Veja o que ele mesmo relata. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ele não estava reclamando. Quantas vezes deixamos de seguir em frente por causa de pequenas frustrações? Quantas vezes desistimos quando algo não sai como planejado? Paulo nos ensina que a dor não é sinal de abandono de Deus, mas pode ser parte da missão. A missão começa pelos pequenos passos após fugir de Damasco. Paulo foi para Jerusalém, mas Deus levantou um homem chamado Barnabé para interceder por ele. Comece com o que tem. Coragem para não voltar atrás. O inimigo sempre tentará intimidar quem carrega uma missão. Paulo foi ameaçado, perseguido e rejeitado, mas sua resposta nunca foi fugir. Em Atos 14, vemos Paulo sendo apedrejado em Listra, até ser dado como morto. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É isso que Paulo ensinava. A dor que ensina, o sofrimento que molda cada ferida de Paulo, contava uma história. É na dor que muitas vezes somos tratados. Deus não desperdiça sofrimentos. Cada lágrima tem propósito. Cada luta tem ensino. Conclusão: sua dor também tem propósito. Paulo foi chamado para sofrer menos, mas não foi um sofrimento vazio. Se hoje você está enfrentando perseguições, rejeições ou tribulações, saiba, você não está só. Deus está te moldando. Chamado para alcançar os esquecidos. Paulo, o apóstolo dos gentios, a jornada de um chamado. Se você já se sentiu excluído, desprezado ou fora do padrão religioso, essa parte da jornada de Paulo vai falar profundamente com você. Deus não chamou Paulo apenas para pregar onde já existia aceitação. Deus o separou para uma missão ousada: alcançar os que estavam longe, esquecidos, marginalizados, os gentios. É fácil falar de Jesus em um ambiente cristão, mas Paulo foi chamado para ir onde ninguém queria ir, para falar com quem ninguém queria falar. E essa decisão mudaria o mundo. Um chamado que rompeu barreiras desde o início de sua conversão. Deus já havia revelado que Paulo seria um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios. Mas isso não significa que a missão acabou. Significa que o campo mudou. Quando os judeus rejeitaram, os gentios estavam prontos para receber. Em cada uma delas, ele atravessou cidades, culturas, idiomas e perseguições. Igrejas foram fundadas, líderes foram levantados, pessoas foram libertas. Cada cidade, um novo desafio, mas também uma nova oportunidade. Mas não sem custo. Por quê? Porque entendia que o evangelho precisava ir onde o pecado reinava. Deus já tinha preparado corações. Ele também enfrentava os religiosos. Muitos líderes da época queriam misturar evangelho com regras humanas. Exigiam circuncisão, práticas judaicas. E queriam que os gentios se tornassem judeus, para depois se tornarem cristãos. Exigências que Jesus nunca colocou. Paulo lutou contra isso. E hoje nós devemos fazer o mesmo. Deus quer te usar para alcançar quem ninguém quer alcançar, para amar quem ninguém quer amar. Isso não era pouca coisa. Naquela época, os judeus consideravam os gentios como impuros, indignos da aliança de Deus. Em Filipos, ele libertou uma jovem escravizada por um espírito adivinhador, porque ele não apenas transforma corações, ele transforma comportamentos, prioridades e até economias. Paulo nos mostra que a verdadeira pregação incomoda os acomodados e liberta os oprimidos, o que causou um tumulto econômico. Em Éfeso, os fabricantes de ídolos se revoltaram porque estavam perdendo clientes. Mas por causa disso, o evangelho chegou a nós. E talvez você seja o Paulo que vai transformar ambientes, famílias, escolas, comunidades. Se ele tivesse se calado, milhões teriam se perdido. Estender a mão para quem está fora do sistema. Você está disposto? A salvação não vem por merecimento, mas por fé em Jesus Cristo. Mas o evangelho não é exclusividade. Ele não pregava por conveniência, pregava por urgência. Onde o sistema religioso via separação, ele via oportunidade. Onde havia rejeição, ele levava reconciliação. E essa paixão deve nos despertar hoje. E no início foram bem recebidos, mas logo surgiram inveja e oposição. Nada mais, nada menos. O que Paulo fez? Jesus veio para derrubar os muros de separação, mas Deus está levantando pessoas com a coragem de Paulo, que não se importam com a opinião dos homens, mas se importam com os corações feridos. Não é só para os que já conhecem,
mas principalmente para os que nunca ouviram. E Paulo foi o vaso escolhido para tornar isso realidade. A mim, o menor de todos os santos, foi concedida esta graça, anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo entendeu que o Evangelho não é apenas para os bons, mas para os quebrados. Mas, já que a rejeitam, nós nos voltamos para os gentios. Quando a porta fecha para um, abra para outra. Em Atos 13 vemos Paulo e Barnabé pregando aos judeus em Antioquia. Então Paulo e Barnabé responderam ousadamente: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês. Paulo entendeu algo que precisamos aprender. Nem todos aceitarão sua mensagem. Nunca pense que o não de alguém é o fim da sua missão. Às vezes é apenas um redirecionamento. As viagens missionárias, Fé em Movimento, Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias. Por onde ele passou, deixou marcas de transformação. Ele enfrentou idolatria em Éfeso, prisão em Filipos, zombaria em Atenas. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Essa era a convicção de Paulo, uma mensagem que enfrentava a religião. Paulo não só pregava aos perdidos, mas Paulo foi firme. Se é pela graça, já não é pelas obras. Ele defendeu a pureza do Evangelho. Quantas vezes hoje também vemos pessoas tentando adicionar pesos à fé? O Evangelho é simples: arrependimento, fé e graça. Derrubando muros, construindo pontes. Paulo foi como um construtor de pontes entre o céu e os esquecidos da terra, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação. Hoje ainda há muitas paredes erguidas: preconceitos, tradições, traumas, religiosidade fria. Você pode ser uma dessas pessoas. O Evangelho que transforma cidades. Em cada lugar onde Paulo pregava, as estruturas da sociedade eram balançadas. O Evangelho verdadeiro mexe com o mundo. Se o Evangelho que pregamos não causa impacto, talvez ele esteja domesticado demais. Conclusão: vá onde ninguém vai. Paulo aceitou a missão mais difícil: pregar aos gentios. Hoje talvez Deus esteja te chamando para ir além dos seus círculos. Falar com alguém que a religião esqueceu. O chamado de Deus não é para o conforto, mas para o impacto. Prisão não é o fim. Paulo, o preso mais livre da história, menos a jornada de um chamado. Algumas pessoas pensam que estar preso é o mesmo que estar derrotado. Mas com Paulo, aprendemos exatamente o oposto. Há pessoas livres por fora e presas por dentro. E há prisioneiros físicos que são livres espiritualmente. Paulo foi preso várias vezes, mas nunca parou de ser instrumento de Deus. Tudo porque libertaram uma jovem que estava sendo explorada por espíritos adivinhadores e patrões gananciosos. Eles foram espancados e acorrentados e ali estavam, com o corpo ferido, no escuro de uma prisão, e os outros presos os escutavam. Que fé é essa que louva em vez de murmurar? Aliás, foi na prisão que ele escreveu algumas das mais profundas cartas do Novo Testamento. Foi atrás das grades que ele revelou o poder da esperança, da fé e da graça. Porque prisões não param propósitos quando o coração está firmado em Cristo. Prisão em Filipos. Quando louvar é resistir. Em Atos 16, Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos. Mas o que fizeram? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que fé é essa que canta quando dói? O louvor de Paulo e Silas não era cego, era corajoso. Paulo nos ensina que não existe lugar onde a voz do chamado precisa se calar. Se Deus te colocou ali, é ali que você deve brilhar. Porque Paulo não via a prisão como castigo, mas como plataforma. Ele não estava sob o controle dos romanos. Estava nas mãos de Deus. Ele sabia que o corpo dele podia estar algemado. Mas a palavra de Deus é inquebrável, imparável, invencível. Ela não depende de liberdade política nem de plataformas. Ela floresce até em celas. Era uma declaração: podem prender meu corpo, mas não calar minha fé. As portas se abriram, as correntes se soltaram. Pode não haver grades de ferro, mas existem correntes invisíveis. Lembre-se, isso não define você. O que define sua jornada é sua fé em meio às lutas. Cartas que serão lidas por filhos, amigos, seguidores, discípulos. Cartas que transformarão histórias. Ainda hoje, milhares de anos depois,
lemos seus escritos e somos fortalecidos. Mas eles não fugiram. Mesmo sabendo que poderia ser condenado à morte, ele falou, nunca murmurou. Mas quem tem visão celestial não se dobra a pressões terrenas. Se ele permitiu uma estação difícil, é porque quer usar isso para produzir algo eterno. Nunca reclamou por ser injustiçado. Ele sabia que Deus estava usando cada cadeia como testemunho de fidelidade. O que você está vivendo pode ser difícil, mas vai gerar frutos que você nem imagina. Ficaram. Não silencie. Não se esconda. Deixe Deus usar até suas algemas para libertar outras pessoas. Talvez você esteja escrevendo, no meio da sua dor, o testemunho mais poderoso da sua vida. E por causa disso, o carcereiro e sua família foram salvos naquela mesma noite. E então veio o milagre. Um terremoto abalou os alicerces da prisão. A prisão virou púlpito, a dor virou testemunho, e a derrota virou vitória. Cartas da prisão. Palavras que libertam. Muitas das cartas mais conhecidas e transformadoras de Paulo foram escritas preso. Ele preferia continuar preso do que se calar sobre o nome de Jesus. Efésios fala sobre nossa identidade em Cristo e a armadura espiritual. Filipenses, uma carta cheia de alegria, menos escrita no cárcere. Colossenses, exaltando a supremacia de Cristo sobre tudo. Filemon, um apelo por misericórdia, justiça e reconciliação. Como alguém que está preso consegue ser tão livre em palavras? Quantas vezes nos calamos, por medo de críticas, rejeição ou fracasso? Acorrentado, mas não silenciado, em 2 Timóteo 2,9, Paulo escreveu, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Essa frase é poderosa. É por isso que Paulo nunca parou. Talvez hoje você esteja vivendo alguma prisão emocional, familiar, espiritual. A luz que brilha na escuridão, a prisão de Paulo, não era um beco sem saída, mas um palco para a luz de Cristo. Cada carta que ele escreveu ali iluminou séculos. Isso nos mostra que muitas vezes os maiores frutos do nosso chamado surgem nos dias mais sombrios. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Você pode estar passando por um momento que não entende, mas Deus está escrevendo cartas através de sua vida. Uma fé que não negocia, mesmo quando teve a oportunidade de ser libertado. Paulo nunca negociou sua fé. Em Atos 26, diante do rei Agripa, Paulo poderia ter tentado se livrar, mas ele aproveitou a chance para pregar com ousadia. Eu não fui desobediente à visão celestial. Essa frase deveria ecoar em nós. O mundo vai tentar nos pressionar. O sistema vai nos chamar para negociar convicções. Paulo nos mostra que viver o chamado é estar pronto para honrar a fé em qualquer cenário. Seu lugar de dor pode gerar milagres. A prisão não parou Paulo, e a sua dor não precisa parar você. Se Deus permitiu você chegar até aqui, é porque tem propósito mesmo nesse lugar. Lembre-se, a prisão foi o lugar onde Paulo escreveu palavras que mudaram gerações. Na pé, defensor da verdade, Paulo contra os falsos mestres, a jornada de um chamado. Não basta começar bem, é preciso permanecer firme até o fim. E isso inclui proteger o evangelho da contaminação. Paulo não foi apenas missionário, evangelista e apóstolo. Ele também foi um guerreiro da verdade, um vigilante espiritual contra heresias, doutrinas falsas e líderes corrompidos. Em tempos de confusão, onde muitos distorciam a mensagem de Jesus, Paulo ergueu a voz com coragem, que na verdade não é outro. Ele confrontou mentiras, desmascarou enganos e defendeu a sã doutrina até suas últimas palavras. Essa parte da jornada de Paulo nos ensina que amar a verdade é também lutar por ela. Ele conhecia a lei, os profetas, a filosofia grega, os costumes romanos. Em Filipenses 3:2, Elos chama Duquines e falsos obreiros, palavras fortes, mas necessárias. Por quê? Mas ele não usou seu conhecimento para se exaltar, usou para servir a verdade do Evangelho. A inteligência, a serviço da fé, Paulo orienta jovens líderes a estarem alertas aos falsos mestres. Mas sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si, conforme seus próprios desejos. Ele nomeia alguns por causa do dano que causaram, como Himeneu e Alexandre. A mentira pode agradar, mas mata,
e alerta contra doutrinas enganosas. Muitos se calam para não perder seguidores, posição ou aplauso. Paulo não. Ele preferia ficar só, mas estar certo com Deus, do que ser popular com o evangelho distorcido. Por isso, nas cartas às igrejas, ele não apenas motivava menos, ele também corrigia. Amor e verdade caminham juntos. Paciência e doutrina não se anulam. Hoje Deus chama homens e mulheres para se levantarem com o mesmo zelo, a mesma ousadia e a mesma paixão pela verdade. Paulo nos ensina que não basta amar as pessoas, é preciso amar a verdade o suficiente para dizer a elas o que precisam ouvir. Em sua casa, igreja, trabalho, rede social, onde for, você pode ser uma voz que não se vende, que não se cala, que não se desvia. E ele não aceitava mistura. Ele preferiu ser odiado pelos homens do que desobedecer ao céu. E por isso, até hoje suas palavras ecoam como bússola para uma igreja que precisa se manter no caminho da verdade. Mas também confrontava líderes. Ele tirava gente da idolatria, mas também chamava religiosos ao arrependimento. E essa é a beleza da verdade. Ela cura e corrige. Ela levanta e também disciplina. É atual. Ele entendia que o testemunho da igreja precisava ser coerente, limpo, firme. Estamos vivendo esse tempo. Muitos preferem pregações que massageiam o ego, que prometem bênção sem arrependimento, sucesso sem cruz, vitória sem santidade. Ele não tolerava desvio doutrinário, e muitas vezes escrevia com urgência e firmeza. Disse a Pedro, na frente de todos. Paulo era altamente instruído. Ele sabia argumentar, ensinar, rebater e confrontar. Em Gálatas 2:11-14, ele relata como repreendeu Pedro por hipocrisia, pois este se afastava dos gentios quando os judeus chegavam. Em Gálatas 1:6-9, ele repreende os irmãos por aceitarem outro evangelho aos cristãos gentios. Eles diziam: crer em Jesus é bom, mas é preciso fazer mais. Estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Paulo sabia que um evangelho adulterado não salva, não liberta, não transforma. Enfrentando os judaizantes, um dos grandes conflitos enfrentados por Paulo foi com os chamados judaizantes judeus convertidos, que queriam impor a lei de Moisés. Paulo combateu isso duramente, porque ele sabia que quando tentamos acrescentar méritos humanos à graça de Deus, anulamos o sacrifício de Cristo. Ele defendeu que somos salvos somente pela fé, e não pelas obras da lei. A cruz é suficiente. O sangue de Jesus é completo. Não precisamos de um Jesus mais. Algo precisamos de Jesus. Ponto final. Discernindo os falsos mestres em suas cartas pastorais. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso não é só antigo. Mas Paulo nos lembra. A verdade pode doer, mas salva. Coragem para confrontar Paulo. Não teve medo de confrontar, nem mesmo apóstolos. Ele não fez isso por orgulho, mas por zelo. Quando vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, Paulo não era movido por vaidade, mas por compromisso com a verdade. A verdade liberta menos e também confronta. O Evangelho que Paulo pregava libertava pecadores. Paulo escreveu a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. Você percebe o equilíbrio? Você também é chamado para defender a verdade. Paulo já não está entre nós, mas a missão continua viva. Você pode ser um desses. Seja alguém que carrega a palavra com integridade, que prega Jesus sem edições, que vive a fé sem filtros. Não negocie o Evangelho. O apóstolo Paulo foi guardião da sã doutrina. Não negocie sua fé. Não adoce o Evangelho para agradar. Seja fiel ao que está escrito. O mundo pode mudar. As ideias podem evoluir. Mas a palavra permanece a mesma. E é essa verdade que liberta. O legado que nunca morre. Paulo e a coroa da eternidade final da série. E nesta última parte, vamos olhar não apenas para o fim da sua vida, mas para o legado eterno que ele deixou, um testemunho que ultrapassa séculos e ainda hoje nos inspira. Mas não era sua primeira prisão. Para muitos isso pareceria derrota, mas para Paulo, era apenas mais um púlpito. Ali, isolado do mundo, ele continuou pregando, escrevendo, encorajando
confronta e transforma. A jornada de um chamado. Chegamos ao final desta série sobre a poderosa jornada do apóstolo Paulo. A prisão não é o fim para quem vive a missão. Paulo mostra o contrário. Deus pode usar você mesmo em seus piores dias. E o que lemos ali é mais do que despedida menos. É um testamento de fé, resistência e confiança no céu. O que importa não é onde você está, mas quem você é em Cristo. Filipenses, Colossenses, Efésios. Paulo sabia que o fim de sua jornada aqui era apenas o começo da eternidade com Cristo. Ele não tinha medo da morte. Sabia que estava indo ao encontro de seu Senhor. Sabia que o que o esperava era a glória, e não esquecimento. Escritas por mãos acorrentadas, mas inspiradas por um coração livre. Você vive com os olhos na eternidade, ou está preso apenas ao aqui e agora? Ele foi traído, espancado, rejeitado, quase afogado, não tinha boa aparência, não era rico, mas era cheio do Espírito Santo, apaixonado por Jesus e disposto a pagar o preço. Passou fome, frio, desprezo, mas não desistiu. Paulo terminou seus dias em uma prisão em Roma, numa cela fria, provavelmente escura e úmida. Foi da prisão que ele escreveu algumas das cartas mais poderosas do Novo Testamento. 2 Timóteo. Como ele mesmo declarou, a palavra de Deus não está presa. Igrejas foram plantadas. Cartas foram escritas. Discípulos foram formados. E hoje, nós continuamos lendo suas palavras, como voz viva de Deus. A mesma graça que pegou Saulo e fez dele Paulo, está disponível para você hoje. Quantas vezes nós achamos que Deus só pode nos usar em momentos de liberdade e prosperidade, mas que lutou o bom combate. E você também pode terminar. Não importa como começou, mas como vai continuar. Não disse que foi perfeito, mas que guardou a fé. Ele chegou ao fim com dignidade, com paz, com certeza de que valeu a pena. Ainda está transformando. Ainda está levantando Paulos nessa geração. Será que o próximo é você? Suas últimas palavras. Quantos vivem e morrem com essa segurança? Paulo nos mostra que a vida com Cristo tem sentido até o último suspiro. Sabendo que sua morte estava próxima, Paulo escreveu a seu filho na fé, Timóteo: combati o bom combate e terminei a corrida, guardei a fé, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo não disse que venceu todas as batalhas. Quantos podem dizer isso? A coroa da justiça está reservada logo depois, Paulo declara. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Que esperança poderosa! Você tem essa certeza? Um homem que virou história. O que torna Paulo tão marcante não foi a ausência de problemas, mas a constância em meio aos problemas. Ele não era o mais eloquente. Através dele o evangelho alcançou continentes. Tudo isso porque um dia ele caiu no chão, ouviu a voz de Jesus e decidiu obedecer até o fim. E o que fica para nós? O legado de Paulo não é uma estátua ou uma placa de homenagem. É um estilo de vida. Um exemplo de alguém que disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele nos ensina que nenhum passado é forte demais para impedir o futuro que Deus tem para você. Nenhuma prisão pode calar uma alma rendida a Cristo. Nenhuma dor é maior que o propósito de Deus. E nenhum fim é o fim para quem ama a vinda do Senhor. Um chamado para você. A jornada de Paulo começa com um encontro, mas termina com um legado. A pergunta é: qual será o seu legado? Você pode estar começando agora, ou já caminhando há um tempo, talvez tenha tropeçado, talvez esteja desanimado, mas Deus ainda está escrevendo sua história. Você está disposto a dizer como ele: Senhor, que queres que eu faça? Está disposto a pagar o preço, a correr a corrida, a guardar a fé? Paulo terminou bem. Encerramento da série. A jornada de um chamado à vida do apóstolo Paulo. Se essa série tocou seu coração, se você aprendeu com a história do apóstolo Paulo, então não guarde isso só para você. Curta isso. Compartilhe com alguém que precisa de força na caminhada. Ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal para continuar sendo alimentado pela palavra. Deus ainda está chamando.